Capítulo 9. Novo susto. Embora tivesse recebido o recado via Sueli, Valéria ainda não retornara para falar com Mítico. Aproveitando que estava fazendo um serviço para o Dr. Gilson justamente perto da escola, adiou um pouco a volta ao escritório para visitar a diretora. Mítico confessou que estava apreensiva. Vários dias haviam se passado e tudo continuava na mesma. Enquanto isso, Anaíse sumira e voltara à circulação, continuando não só o aliciamento das garotas, como também tentando vender drogas para os alunos. Talvez até conseguisse. Como responsável por aquela escola, sentia-se impotente. Valéria concordou que a situação era insustentável. Mas, como prometera sigilo ao seu patrão, não podia falar do Liu, que, por sua vez, não dera o menor retorno. Aliás, este era o sistema dele. Só entrava em contato quando atingiria o alvo. Quanto ao delegado, Dr. Walter também não entrara mais em contato. A última notícia era que estava trabalhando nas investigações juntamente com a polícia do outro estado. O policial que ele plantara na escola disfarçado fazia o seu trabalho, mas ainda não tivera muita sorte. Enquanto essa situação não se resolvesse, ninguém teria sossego. Mas o que elas poderiam fazer a não ser aguardar os acontecimentos? Combinaram que esperariam mais uns dias para exigir novas providências da polícia. Mítico, em último caso, pensava até em acionar a mídia. Mas não seria pior? Acuada, a quadrilha poderia até sumir definitivamente com Odinete. E o que estaria acontecendo com ela? Melhor nem pensar. Foi então que Valéria perguntou se havia alguma inconveniência em a diretora lhe mostrar Anaíse. Tinha muita curiosidade de conhecer a tal garota. Mítico respondeu que não havia problema algum, e o horário em que Valéria viera era propício, pois coincidia com o do intervalo. Saíram para o pátio, tranquilamente. Afinal, Anaíse nem fazia ideia de quem fosse Valéria. À altura do barzinho da escola, Mítico apontou, disfarçadamente, duas garotas que conversavam. Uma era bem jovem, loira de olhos azuis e parecia falante. A outra, mais velha, chamava a atenção pela elegância das roupas, contrastando visivelmente com a simplicidade das outras garotas. Qual das duas? Quis saber Valéria, quase adivinhando a resposta. A mais velha, a morena toda chique, disse Mítico. É com isso que ela atrai a atenção das garotas. Valéria fixou mais a vista. Foi então que Anaíse se virou, deixando o rosto visível. Valéria estremeceu e recuou para trás de uma coluna para não ser vista. Mítico percebeu. O que foi? Você conhece a garota? A resposta veio abafada. Conheço. Nossa, você está pálida. Vamos voltar à diretoria. Contendo-se, Valéria acompanhou Mítico de volta à sua sala. Depois de um copo d'água, murmurava sem parar. Eu ainda não acredito. Não pode ser. Pelo amor de Deus, Valéria, fale de uma vez. Está me deixando nervosa. Você conhece essa menina de onde? A outra titubeou em dar a resposta. Parecia escolher as palavras. Ela é filha de uma colega. Faria tempo que eu não a via, mas tenho certeza. Ela é ela mesma. Então você precisa ir urgente à polícia.
contar tudo o que sabe a respeito da Anaíse. Pode ser que esses dados ajudem o delegado a encontrar o chefe da quadrilha. Valéria olhou para Mitico, os olhos arregalados. Tentava se controlar, mas era visível a sua confusão. Parecia saber mais do que acabara de revelar. Pelo menos foi essa a impressão que passou à diretora. Esta ainda tentou saber mais detalhes sobre quem era a tal amiga, onde haviam se conhecido e etc. Mas Valéria ficou na defensiva. Minutos depois, mais recuperada, despediu-se e saiu, prometendo ir à polícia. Mitico debatia-se agora entre o impulso de ligar para o delegado e contar essa novidade e a ética que a impedia de antecipar-se a Valéria na revelação. Seu instinto, que raramente falhava nessas ocasiões, lhe dizia, entretanto, que a outra escondia alguma coisa. O que ela deveria fazer? Na dúvida, resolveu dar um tempo para que Valéria fosse à polícia como prometera. Talvez quisesse primeiro a opinião de seu chefe, advogado experiente, ou estivesse protegendo a tal colega, provavelmente ignorante dos atos da filha. Nossa, dona Mitico, a senhora está com uma cara, falou Sueli, entrando na sala. Mitico olhou para a garota ali à sua frente. Quem sabe ela soubesse de alguma coisa, como se tateasse no escuro. Sondou Sueli se ela tinha certeza de que não vira Anaíse antes de ela frequentar a escola. A garota foi taxativa? Nunca. Disposta a ir em frente, Mitico contou sobre a visita de Valéria e a reação que esta tivera ao dar a cara com a garota. Disse que ela era filha de uma colega. Suelen pareceu surpresa. Garantiu que conhecia todas as colegas da mãe e respectivas filhas. Nenhuma, com certeza, era Anaíse. Talvez fosse alguma amiga recente que ela ainda não conhecia. Deixa pra lá, disse Mitico, já arrependida do que perguntara. Talvez não tivesse esse direito. Se Suelen comentasse com a mãe sobre a conversa, Valéria poderia se ofender. Mas o que estava feito, estava feito. Não fora sempre esse o seu lema de vida? Paciência. Quis saber o que Suelen queria. A garota, então, perguntou se ela guardaria um segredo. Não pretendia contar para ninguém, muito menos para a mãe, porque sabia qual seria a reação dela, mas não estava segurando tudo aquilo sozinha. Muito bem, mocinha. O que você aprontou agora? Mitico sentia-se ansiosa com o rumo dos acontecimentos. Suelen abriu o jogo. Contou sobre Melissa e a gangue das 13, de como elas se propuseram a ajudar a encontrar o Dinette. Só não sabia ainda o que elas planejavam fazer. Santo Deus, onde essa coisa vai parar? A senhora acha que eu fiz mal? Eu conheço essa turma. Elas não são propriamente os marginais, como se imaginam os membros de uma gangue. Mas aprontam que outra coisa. Juraram grafitar todo o muro aqui da escola. Já tentaram várias vezes, mas eu não deixo por menos. Mando pintar no dia seguinte. Então elas não são perigosas. Que alívio! Suelen suspirou tão fundo que a diretora até riu. Depois que pediu ajuda, bateu o arrependimento, não é?
Eu sei como é isso. O verdadeiro problema, minha querida, é que você, sem querer, colocou essas meninas num grande perigo. Como assim, dona Mitico? Eu não tive intenção. Claro que não teve. Foi só um impulso de salvar Odinete. Mas você imagina com quem estamos lidando? Uma verdadeira máfia, Sueli, capaz de sequestrar até matar as pessoas. Sueli, torcendo as mãos, não se continha de ansiedade. E agora, como ia ser? Melissa parecia super decidida. Disse que ia falar com a turma dela. Talvez até já estivesse em ação. Será que a diretora não podia fazer alguma coisa para evitar que elas entrassem na boca do lobo? Infelizmente, acho que não posso intervir, disse a diretora. As garotas da gangue me detestam. Me puseram até um apelido, sabia? Você acha que iria me ouvir? Acho até que, pelo simples prazer de me deixarem preocupada, daí é que iriam mesmo à luta. Então não tem outro jeito. A Melissa não prometeu dar um retorno sobre o assunto, pois vamos esperar pela resposta dela. Daí, a gente pensa em alguma coisa. Suelen saiu da sala mais aliviada. O conselho da diretora parecia sensato. Mitico é que não aguentava mais. Esperar, esperar, era só isso que ouvia e repetia. Enquanto isso, o que estaria acontecendo com Odinete? A que humilhações estava a pobre garota sendo submetida? E ela, de mãos atadas, esperando a polícia, a gangue, sei lá mais o que. Se ao menos pudesse colaborar de alguma forma, em vez de ficar ali, de braços cruzados, como uma idiota. Saiu novamente para o pátio, agora deserto. Já batera o sinal para o reinício das aulas. A responsável pelo lar arrumava as prateleiras. A responsável pelo bar arrumava as prateleiras, pondo ordem nas coisas. Mitico aproximou-se sem rodeios, perguntou para a moça o que tanto Anaíse, a outra garota, a loirinha, conversaram durante o intervalo. Pareciam tão íntimas e ela nunca tinha visto as duas juntas. A outra concordou e contou a história da falta de troco e de como, embora Anaíse falasse baixo, ela tinha ouvido alguma coisa de ficar rica e famosa e não contar para a mãe. Por aí? Miserável, pensou a diretora. Era mesmo atrevida a tal da Anaíse. Depois de sumir por uns dias, voltara com a corda toda. Já estava aliciando mais uma inocente. Até onde iria tudo isso? Algum problema, dona Mitico? Perguntou a moça. Nenhum, só curiosidade mesmo. Lá do portão, o porteiro, José, cumprimentou-a, solícito. E ela pensou que estava numa situação insólita, sabendo de tudo e não podendo fazer nada.